Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos ver as declarações dos reformadores protestantes, é isso mesmo. Revelado então o anticristo, em quem que eles acreditaram que foi o anticristo. Olha só então a declaração dos reformadores. Bom, começando com reformadores que dispensam apresentação, começando por Lutero, aí um dos mais conhecidos então. Olha o que Lutero ele fala, numa carta a Giorgio Spalatin. Um reformador alemão e amigo em 1520 disse: "Eu estou extremamente aflito em minha mente. Não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo apontam para a descrição que as escrituras fazem dele." E isso, mas não é só Lutero, vamos para um outro que dispensa apresentações aqui. Calvino, isso mesmo, João Calvino. Olha só, aqui ele deixa ainda duas referências em Daniel 9:27 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Diz assim, ele dizendo assim: "Predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino." Isso mesmo, mas não só ficando nos grandes reformadores como Calvino e Lutero, vamos ver também alguns outros, como Thomas Cranmer. Para quem não conhece, Thomas Cranmer foi um dos líderes da reforma inglesa e arcebispo da Centuária durante os reinados de Henrique VIII e Eduardo VI. Então esse é Thomas Cranmer. Olha só o que ele diz: "Por ocasião do meu martírio, e quanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo, com todas as suas falsas doutrinas." Temos outro aqui também, John Knox. Olha só, John Knox. Quem foi John Knox? Foi um ministro, teólogo e escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da Igreja da Escócia e o fundador do presbiterianismo. Então ele diz assim: Aldeon Anan, um romanista, em 1547. "Quanto à sua igreja romana, encontra-se corrompida. Eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser sinagoga de Satanás, e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado de que o apóstolo Paulo falou, do que eu tenho dúvidas que Jesus Cristo sofreu pela instigação da igreja visível de Jerusalém." Então olha só, vamos conhecer mais alguns agora que são sucessores deles, dos reformadores. Então vamos lá para Matthew Poole. Matthew Poole era um teólogo não conformista inglês e comentarista bíblico. Olha o que ele diz: "Vou falar ousadamente, não há anticristo, ou o bispo de Roma é ele." Vamos para outro Mateus então, Mateus Henry. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês. Olha o que ele diz: "O anticristo aqui mencionado é alguém usurpador da autoridade de Deus na igreja cristã e que reivindica honra divina, e a quem isto melhor se aplica além do bispo de Roma, a quem os títulos mais blasfemos têm sido dados." Tipo, é uma pergunta, mas uma afirmação ao mesmo tempo. Então vamos para outro aqui, Patrick Fairbairn. Vamos ver quem foi Patrick Fairbairn. O reverendo Patrick Fairbairn era um ministro e teólogo da Igreja Livre Escocesa. Foi moderador da Assembleia Geral em 1864 para 65. Olha o que ele diz: "Ao alistar os maiores erros e abusos do papado, tudo isso vai de encontro de forma admirável às condições da profecia de São Paulo, e sua história e progresso também se encaixam com as admoestações apostólicas sobre seu aparecimento gradual e dissimulado, que onde quer que outro anticristo possa existir, é preciso estar estranhamente influenciado para não discernir a semelhança que há na apostasia romana." E por último aqui vamos ver alguém muito famoso também, Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon foi um pregador batista inglês muito influente no protestantismo reformado nos dias de hoje, meio no qual é conhecido como o príncipe dos pregadores. E olha o que ele diz: é responsabilidade e dever de todo cristão orar contra o anticristo. E quem seria este anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar, senão é o papado. Na igreja de Roma não há nada neste mundo que possa ser chamado como tal. Se temos um aviso sobre o anticristo, deveríamos ter esta igreja em suspensão, pelo fato de corresponder tão exatamente à descrição. Então eu trouxe aqui alguns relatos dos reformadores protestantes que eles identificaram a Igreja de Roma como o anticristo, mais especificamente como o papado. Não um papa em específico, mas como o papado de Roma como o anticristo. Eles identificaram então o papado como o anticristo. Então vamos ver algumas questões nos próximos vídeos que vão contra a própria Escritura, que vão contra o próprio Jesus e contra Deus, e coisas que foram acrescentadas nas Escrituras que não existem escritas na Bíblia. Vamos ver algumas doutrinas muito interessantes e vamos ver que realmente a religião que depois se tornou as protestantes por causa do papado e da contra-reforma católica, as protestantes então se tornaram filhas da católica e assim inimigas de Cristo, também sendo anticristos, ensinando tudo contra Jesus e perseguindo, chamando de loucos e hereges todos os que vão contra, todos os que não concordam com as suas doutrinas. Vamos ver muitas passagens que foram acrescentadas e passagens que são contra o que o próprio Jesus ensinou, ensinadas nas igrejas protestantes e na igreja de Roma. Então não percam os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Até lá!